Olá a todos, dando continuidade, ao último vídeo referente aos debates históricos, a própria formentação, de origem historiográfica, Primeiramente, meu nome é Alexandre Ferreira Carneiro Gonçalves, sou aluno do Centro Universitário Internacional Uninter e este é o estágio de extensão, estágio híbrido, de docência no ensino fundamental, trabalhando com alunos de IEJA. Faz parte da série dos vídeos anteriores referente ao ensino fundamental. Lembrando que vai ser ver todos os vídeos do mesmo estágio, mas de outros níveis, Isso aqui é referente à continuação do último vídeo do ensino fundamental. Somente lembrando para não ouvir alguns erros. De certa forma, esse vídeo é sobre os debates historiográficos, e o uso dele conforme como é constituída a memória através desses debates, De certa forma, retratar, sobre onde eu parei, no último vídeo. Ocorreu algumas imprevistos aí, tive que dar uma parada, mas agora dar continuidade a novamente, essa série de vídeos. É um pouco meio diferente, mas vamos lá, gente. Trabalhando sobre a questão da escola dos análises, Acho que eu tinha parado, no último vídeo. Como realmente foi constituída essa questão que os análises começaram a retratar, a gente tem que voltar lá no século 20. 20 não, século 19 no caso. Tem que voltar lá na origem do século 19, o porquê que realmente esses indivíduos, esses intelectuais dessa época, não se tinham muito bem com o formato que a história trabalhava, que era a história tradicional, Ela não retratava muito bem certos indivíduos da sociedade, Apesar que dentro do debate historiográfico, há muitas linhas, há muitas correntes, como o próprio marxismo, que também tem um pouco meio a ver com os análises, eu acho, sobre a questão dos trabalhadores, Você vê, o historiador Edward Palmer Thompson, trabalha muito bem, sobre a questão do operário inglês. Isso, pela história oficial ou pela história positivista, não era bem retratado, Tipo, um historiador ali somente trabalhar, a classe operária, o operário da Inglaterra durante os outros séculos anteriores, Então, o Thompson, ele entra de cabeça nisso, ele vai compreender o porquê ali daqueles indivíduos, Também temos o Hobsbawm também, que é um grande historiador também marxista, do marxismo. Também retrata muito bem questões ali, nos seus grandes obras, que escreveu, que é a Era dos Extremos, a Era dos Impérios, a Era do Capital, que são grandes obras que retratam não só a burguesia, de certa forma, ali destes séculos, ou a aristocracia, mas também retrata a mulher, o camponês, o operário. Ou seja, são debates historiográficos bem diferentes do que era trabalhado pelo positivismo. E será que realmente esses historiadores pegaram essa questão da história e a memória? Sim. Há um exemplo da própria Era dos Extremos, que tem que retratar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, muitos acontecimentos ali vieram da memória de muitos indivíduos que estavam ali nos campos de batalhas, como o próprio Holocausto. Indivíduos que viveram aquilo, passaram por aquilo ali. Então isso faz parte da história e a memória, onde entra a questão da memória individual, que se torna memória coletiva e vira essa memória histórica. Aí que está a questão da coisa. Então, retornando sobre essa perspectiva, referente à história e a memória com o trabalho dos análises, o porquê realmente esses intelectuais tanto lutou com o fim desse paradigma tradicional, que a história era somente linear,
homogênea, ela não podia sair fora ali daquela coisa mais tradicional mesmo, aquele registro só oficial, né? Somente trabalhar com os indivíduos que realmente escreveram. Há muitos indivíduos que não tinham um letramento, eram analfabetos, né? Principalmente ali no século XIX, ou até mesmo no século XVIII, operários que nunca sequer frequentaram uma escola, uma universidade. Então, como é que realmente a história ia trabalhar esses indivíduos? Aí tem a questão da história e a memória desses povos, né? De certa forma trazer o que eles realmente viveram e que isso possa ser compreendido no meio acadêmico. Aí tem essa toda esse conteúdo todo que eu venho relatando, que é como realmente vai ser trabalhado ali com o aluno, né, com a docência ali no ensino fundamental com alunos de EJA, que é o legal que já são alunos adultos, muitos jovens também, que já tem ali constituído em si essa memória. No caso, voltando nessa questão, né, dos análises, que surgiu nas primeiras décadas, né, ali do século XX, né, na França, período ali entre guerras, né, para ser um pouco mais sensado, não ficar nessa coisa de periodização, né, é onde que devemos tomar muito cuidado, né, hoje, muitos alunos têm um certo ódio por ensino de história por conta disso, né, ficar decorando data, fato, indivíduos, né, isso é meio complicado, né, o aluno hoje já tem um conhecimento já nas suas mãos, né, já tem um acesso à tecnologia, basta somente o professor mediar ali, né, fazer mediação do realmente o que é de fato e o que não é. Devemos ter isso muito em mente, né, essa nova forma de ensino, né, o aluno já tem ali já o conhecimento, já tem a ferramenta na mão dele, basta somente o professor ali mediar o aluno, ver o que realmente é o fato e o que não é um fato ali concreto, para não haver esse anacronismo. E retornando, né, essa ideia sobre a memória, o uso da memória, né, com os análises, né, que foram críticos bem fundamentais com essa ruptura da história tradicional. Como eu falei no início do vídeo, sobre os marxistas também, que também tiveram seu trabalho também dentro da história, não devemos esquecer desses também, de certa forma, veio trazendo essa ruptura, né, do que era tradicional, de indivíduos que não eram trabalhados dentro da perspectiva histórica. Lembrando-se, né, de alguns desses intelectuais dos análises, né, que foi o Marc Bloch, né, Lucien Freire, que foram grandes indivíduos ali ligados à escola dos análises. Há outros também, né, posteriormente, que também trabalharam muito bem sobre essa questão, dando origem, né, ao que era a Escola dos Análises, que foi uma revista, se não me engano, que eles escreveram, retratando sobre esses paradigmas novos para a época, né, de indivíduos que não eram muito bem lembrados dentro da história tradicional ou mesmo a história oficial. Com uma visão histórica científica, né, sem perder essa constituição científica, né, mas com novas bases metodológicas, de uma análise voltada para a política, uma dimensão social e o diálogo com outras áreas das ciências sociais e humanas. Ou seja, tem essa questão também da história tradicional, de somente trabalhar de fato o que era a história, né? O historiador só tinha que trabalhar o que a história era tratada ali, né? O historiador fazia ali, escrevia, aquele era oficial, não podia sair fora daquilo, né? Um debate de um sociólogo, era da sociologia, não era um campo que a história podia entrar, ou da filosofia, ou da geografia, ou mesmo da ciência política, da antropologia, que está dentro das ciências sociais. Durante essa época, cada ciência tinha sua particularidade. O que era da sociologia era da sociologia, o que era da antropologia, da antropologia, da história,
da ciência política. Então, com os análises, eles começaram a trazer essa nova metodologia, né? Também trabalhar o que realmente o sociólogo pensava, o antropólogo, o cientista político, ou mesmo o economista, que também faz parte dessa constituição aí. Isso entra também na questão do marxismo, né? Trabalha essa conjuntura, né, da política econômica da sociedade, né? E os análises também incorporou muito isso, de fazer essa junção, né, das diferentes ciências, seja dentro das ciências humanas ou até mesmo das ciências sociais, né, que é muito importante. A própria ciência política e a antropologia, né, ou até mesmo a sociologia, que são bases ali fundamentais para você tentar compreender certos indivíduos da sociedade antiga ou até mesmo contemporânea, para você utilizar, né, de termos que fatos que aconteceram no século XX e você trazer para o presente. Isso faz parte da história. Então, você também pode pegar essas outras áreas de ciências, o que uma constituição, um acontecimento ali que um certo sociólogo trabalhou durante o século XX e trazer isso para a nossa contemporaneidade, com os fatos que estão acontecendo no momento hoje, seja na política, seja na cultura, na arte. Então, a Escola dos Análises veio com essa nova metodologia de como realmente o indivíduo possa compreender o que de fato a história tradicional sempre deixou ali de lado ali, nunca tentou retratar assim de fato termos ali bem concretos. Portanto, com o conceito da história pelos análises, né, que foram incorporados, novos tipos de problemáticas, ou seja, o historiador ele pode exercer como função tentar compreender questões, né, como eu tinha falado anteriormente, sobre a economia, né, questões da sociedade ali, como a própria sociologia ou até mesmo a antropologia de diferentes indivíduos da sociedade, né, a sua perspectivas culturais, né, ali de fato ali de uma comunidade diferente da outra, que a antropologia trabalha muito, como os povos indígenas, quilombolas, né, que a antropologia faz ali a sua exerce ali, né, aquela função, né, é um pensamento político que cada indivíduo ali tem, e de fato que cultura histórica que eles trazem. Aí você de certa forma vai trabalhar a memória daqueles indivíduos, como realmente isso vai ser trabalhado dentro da sala de aula, ou até mesmo a própria memória do aluno ali, que você vai retratar ali, como você vai fazer essa problemática. Então são questões assim bem amplas que é necessário que a própria história possa ali rever e sair fora dessa coisa mais tradicional, abrir mais para um lado crítico, se tornar uma história mais crítica de fato, uma história mais com debates sérios, mas retratando todos os indivíduos da sociedade. E também a questão sobre as artes, isso também é muito importante, né? Porque até certo modo, até no século XIX, a arte ela não era... Teve, né, um momento ali do século XIX que foi conhecido como Belle Époque, né? Mas e a arte dos indivíduos, dos operários ali, da cultura deles, um exemplo dos ingleses que viviam, né, no subúrbio, eles também tinham a cultura deles, tinham a arte deles, e eram retratados pela história tradicional, pelos debates oficiais, ou até mesmo pela Escola dos Análises, né, na França, a cultura do povo francês que não estava ali, de certa forma, dentro da sociedade, aquela camada social mais elevada. Será que esses indivíduos realmente foram retratados? Um exemplo, as mulheres durante a Revolução Francesa, que começaram a ser ali retratadas dentro da história, né, a partir do século XX, né, com os movimentos feministas, o sufrágio feminino. Isso não era muito bem lembrado dentro da história tradicional.
Ou seja, era de fato somente aquela história feita por certos setores da sociedade que sempre teve, né, um homem ali. A mulher nunca foi incorporada nesses setores, né? Então aí que está a questão sobre como realmente devemos retratar sobre a fundamentação dessa memória histórica. E, e o bom do paradigma feito pelos análises que isso, de certa forma, traz uma discussão sobre indivíduos marginalizados, referente à sexualidade das pessoas, que também não era muito bem retratado dentro da história tradicional. E, de certa forma, os análises foi um setor, não retratar como setor, mas sim um debate, um paradigma que realmente fez que fosse trabalhado uma nova imagem, uma nova linha de pensamento, como o indivíduo ia ver a sociedade. E isso, de certa forma, refletiu muito para as outras gerações mesmo dos análises, né? E para as novas linhas de pesquisa ou de correntes de pensamento dentro da história, que veio, né, com essa constituição da nova história, né? Que é uma história mais crítica, né? Que trabalha os indivíduos que nunca foram lembrados, né? E esse vídeo é sobre mais sobre essas questões dos debates historiográficos, né? Sobre a história tradicional, né? Do positivismo, da escola dos análises, um pouco aí discutindo sobre, né, o marxismo, né, a história do marxismo, né, do Dobson, do Robespierre, que foram grandes historiadores dentro dessa linha, né, dessa corrente. Até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, e agradeço a todos por mais uma oportunidade. Até a próxima, fico grato. Obrigado.